Márcia, seja bem-vinda, um prazer te receber. Boa noite a todos, muito obrigada, Laís. Já quero, gente, até começar falando do look da Márcia. Por quê? Hoje tem desfile, né, lá da loja Levers, Cantinho Indiano, e por coincidência, a Márcia também está vestindo o Levers Cantinho Indiano, né, Márcia? Isso mesmo. Então, ó, olhou o look da Márcia, já sabe que também é lá do Cantinho Indiano. Então, hoje todo mundo aqui vestindo o Cantinho Indiano. E ela nem sabia que ia ter o desfile e, por fim, veio combinando com o look. Aqui tá todo mundo de Cantinho Indiano hoje. Verdade. Mas, Márcia, vamos falar um pouquinho, né, do seu trabalho. Sim. Você que é neuroeducadora, pedagoga e desenvolve aí várias atividades, né? Vamos começar falando, afinal, o que é neuroeducação? Então, a neuroeducação ela é uma ciência não tão nova, ela já está no mercado há 30 anos e ela é uma junção dos conhecimentos da pedagogia, da psicologia, da neurociências e da física quântica. Então, esse modelo nosso de neuroeducação é o modelo transdisciplinar, que é um modelo que trabalha o ser humano em sua totalidade, desde as dificuldades mais simples, mais triviais do dia a dia, até as dificuldades mais avançadas. E fala um pouquinho, Márcia, sobre os métodos que vocês desenvolvem lá na clínica, né? Vocês têm um dos métodos lá, que é o método de alfabetização acelerada, Isso. que é dentro de um programa de ensino que chama Neuromusic, que eu queria que você explicasse pra gente, que a gente estava conversando nos bastidores, gente, e eu achei super legal, porque na primeira sessão, a criança ali, ela já tem um resultado. Exatamente. Neuromusic é um projeto que nós estamos desenvolvendo, eu, a psicopedagoga Fabiana Amaral e o seu esposo, Rogério Amaral, que é músico formado em Tatuí. Então, nós tivemos essa ideia de fazer uma junção da neuroeducação, da psicopedagogia para a alfabetização acelerada e da música, né? Por isso o nome Neuromusic, como auxiliador aí nos processos da neurogênese, que é a formação de novos neurônios e da neuroplasticidade cerebral. Então, dentro desse trabalho, nós atuamos com um método diferenciado, que a Fabiana vai aplicar esse método, e a criança, então, ela já sai alfabetizada na primeira sessão. Então, aquelas crianças que têm aquela trava para falar, para ler e escrever, ela vai para o consultório e na primeira sessão ela já sai codificando, né, as leituras, a escrita e tudo mais. Então, esse método ele tem funcionado. Várias crianças têm já saído com esse resultado, os pais ficam muito felizes, porque de fato é uma preocupação quando a criança ela não sabe ler e escrever. E aí então, com a intervenção neuroeducadora, nós destravamos, desbloqueamos aquela via por onde passa a informação. Quebramos os limitadores matriciais, que são as crenças que impedem as crianças de ler e escrever. E aí a criança consegue mudar a forma de pensar em relação ao aprendizado. E aí então entra com o método da alfabetização e aí a criança consegue esse resultado maravilhoso já na primeira sessão. E Márcia, qual que é a idade ideal para procurar essa ajuda? Eu tenho ali um filho, percebo que está com dificuldade no aprendizado, está com dificuldade em ler, escrever. E aí, quando que eu devo saber se é normal ou não, devo procurar uma ajuda? A criança, nós precisamos estar atentos às fases do desenvolvimento. Então, o primeiro quesito que a gente tem que observar é se essa criança está falando, se ela consegue falar já, se com 1 ano e meio, 2 anos a criança já fala. Se percebeu que tem um atraso na fala, já é para ficar atento. Aí, por volta dos 3 anos, se de fato a criança não teve desenvolvimento na fala, então nós vamos procurar um especialista para fazer os testes, né, o neurologista, no caso, especializado em pediatria infantil, né, nas crianças, vai fazer o teste e já vai dar o diagnóstico. Agora, as dificuldades de aprendizagem, elas vão ficar mesmo bem vigentes no primeiro ano
quando a criança vai para a escola, porque no primeiro ano ela vai ser desafiada a demonstrar o seu potencial de aprendizagem, né? De aprendizado. Então ela vai para a escola e lá ela vai começar a entender que ela precisa vencer os seus bloqueios e as suas dificuldades. A dificuldade, ela não é transtorno, ela é diferente, né? O transtorno é algo biológico que a criança geralmente nasce e aí então, com o passar dos anos, a gente percebe essas dificuldades que vêm do transtorno e aí a criança vai ser encaminhada para os especialistas voltados para a área do desenvolvimento dela, como fonoaudiólogos, psicólogos, neuroeducadores e tudo mais. E aí a dificuldade, ela vai aparecer lá no primeiro aninho, a criança vai e aí na hora de fazer a codificação das letras, ela sente que ela não consegue entender aquilo que a professora está explicando. Que o B com A, né, o B, né, o som do B com A vai dar o Bá. A criança ela não consegue entender isso. Então aí a gente entra com um método para que ela possa compreender que cada letra tem um som específico e que juntando o som de uma letra com a outra letra, ela vai ter o som da sílaba. E aí, juntando uma sílaba com a outra, ela vai conseguir ler. Olha, né? que interessante. E aí a gente utiliza da música, a gente utiliza de um método bem lúdico mesmo para a criança se sentir à vontade e dessa forma desenvolver o seu potencial. E a música realmente é uma forma aí que torna, né, o aprendizado muito mais fácil. Sim, né? Com certeza. A música, nós estávamos comentando, né, Laís? A música é um instrumento que circuita todo o nosso cérebro. Então, toda ativação do nosso cérebro, ela se dá 100% com a música. Mesmo que a pessoa não seja musicista ou que desenvolva alguma habilidade voltada para tocar algum instrumento, a criança ou o adulto, só de ouvir uma música, principalmente as músicas clássicas, já há uma circuitação, né, generalizada dentro do cérebro. Então, se nós colocarmos uma pessoa para fazer um exame de neuroimagem, ouvindo um clássico, por exemplo, nós vamos perceber que toda a ativação neural dela vai acontecer ouvindo a música. Agora, vocês imaginam a criança aprendendo um instrumento, cantando ou tocando, né? Então, a música ela é muito bem-vinda para a educação das crianças, né? Então é muito importante o ensino e a aprendizagem da música também. E Márcia, quando a gente fala, né, em neuroeducação, em dificuldade de aprendizagem, a gente logo pensa nas crianças, né? Isso. Mas vocês não desenvolvem trabalho só com crianças. Vocês atendem ali jovens, adultos e até idosos, né? Isso. Então, a neuroeducação, como esse modelo é transdisciplinar, nós trabalhamos todas as dificuldades. Então, olha, uma dificuldade que é muito comum. A pessoa vai ao mercado e não sabe fazer um troco de cabeça, né? Ela não consegue fazer. É uma dificuldade. Nós encontramos também nos atendimentos adultos muitas dificuldades em relação a perdoar, em relação a trabalhar traumas do passado dentro das técnicas interventivas da neuroeducação, como neuroterapia, nós também trabalhamos esses aspectos. E com os idosos, pessoas que estão tendo um indício de Alzheimer, alguma doença degenerativa, nós também vamos trabalhar com a música para tentar reabilitar esses neurônios, né? E dessa forma trazer uma melhoria nesses casos específicos. E nós falamos também, né, a questão da procrastinação, que hoje a gente vê muito, né? Depois da pandemia ficou ainda mais comum com o pessoal em home office. Então, vocês também tratam essa questão em adultos. Isso, a procrastinação, na verdade, na neuroeducação nós temos um estudo que se chama a preguiça, né? E aí, às vezes, quando eu falo para os pais ou para os adultos também que sofrem da procrastinação, eu sempre enfatizo que não é o fato da pessoa não ter vontade porque ela é vagabunda, não é isso, né? Esse é um termo até um pouco assim, ofensivo de se falar.
Então, nós explicamos para a pessoa que a procrastinação é um estado emocional do qual impede que a pessoa vá e realize suas tarefas, né? Então, nós temos 4 tipos de preguiça que levam à procrastinação, que é a preguiça física, a mental, a moral e a emocional. Então, nós trabalhamos esses aspectos, esses 4 aspectos, e trazemos a pessoa daquele estado limitador para um estado possibilitador. Isso tudo, Laís, em 4 sessões. Então, às vezes a pessoa fala, nossa, vou ter que fazer em 1 ano. Não, não é 1 ano, é bem rápido, né? Os resultados, eles são muito eficientes e rápidos. Que bacana. E Márcia, vamos falar, né, sobre dificuldade de aprendizagem. Quais são os principais sinais? Em que momento, né, os pais podem perceber ali que o filho tem uma dificuldade, ou até mesmo um jovem, um adulto, pode perceber que tem uma dificuldade na aprendizagem? Tá. Então, o termômetro para identificar a dificuldade é a escola, né? A escola, o primeiro boletim já demonstra que a criança não alcançou um objetivo em relação ao seu aprendizado. Isso já demonstra que ela tem uma dificuldade. Então, aí os pais precisam rapidamente procurar ajuda, porque se a criança ela demonstra uma dificuldade no primeiro bimestre e não é trabalhada aquela dificuldade, a tendência é que ela comece a se auto-sabotar. Mesmo que ela apresente uma dificuldade, mas ela pode desenvolver depois outros problemas relacionados àquela dificuldade que ela apresentou. Então, geralmente, os pais devem ficar atentos, como eu já disse anteriormente, nas fases de desenvolvimento. Deu 3 anos, a criança não fala nada, procure um especialista, neurologista, que vai aplicar os testes para ver se essa criança tem algum grau de autismo, se ela tem algum outro problema que está levando à falta da fala. Aí nós temos os fonoaudiólogos que vão trabalhar o desenvolvimento da fala dessa criança, né? Temos os especialistas em autismo, que vai trabalhar com o método ABA para desenvolver esse autista. Então, hoje tem muitos meios, só que os pais, muitas vezes, e isso é muito difícil também para o pai e para a mãe receber um diagnóstico que o filho tem algum problema. E os pais, muitas vezes, eles se encontram perdidos na questão de ter um filho que está apresentando um problema. E não se sintam assim, né? O meu recado para os pais é que vocês abracem com amor esta situação e busquem sim, porque hoje tem muito profissional bom, não só neuroeducadores, como outros profissionais, que vão desenvolver o seu filho, né? E nós também trabalhamos os pais, então se o pai tem dificuldade de aceitar isso, venha para a neuroeducação, nós trabalhamos também essa dificuldade do pai, para que ele possa cumprir com veemência esta maravilhosa função, né, esta maravilhosa missão de ser pai e mãe, tá? Então, Márcia, vamos deixar, né, o endereço da clínica para o pessoal que quiser tirar dúvidas, procurar realmente esse apoio. Vamos deixar o convite, pessoal, conhecer. Tá. Então, a clínica ela fica na rua José Joaquim de Oliveira, número 55, Jardim Acapulco, tá? E o WhatsApp pode ser também? Pode, claro. O WhatsApp é o 14 99123 9531. Então, eu fico no WhatsApp 24 horas, então pode entrar em contato também. Então, tá certo, Márcia. Obrigada pela sua presença, pela sua participação e te espero mais vezes. Tá bom, eu que agradeço e a todos uma boa noite. Obrigada.